durante muito tempo, homens assumiam os lugares de liderança, de posições que, né, tomavam assim atitudes mais pesadas, e hoje esse cenário tem mudado. Então, isso é um dos motivos que me trouxe a realizar esse projeto, a Caneta Delas, dando espaço e voz para as mulheres. E nesse primeiro episódio eu quis muito chamar a Edna, porque para mim é uma referência. Recentemente eu ouvi uma palestra dela, já estava com o projeto em andamento e falei, tem que ser a Edna a primeira convidada, então eu agradeço a sua participação, Edna. A Edna é diretora de empreendedorismo da Prefeitura de Foz do Iguaçu, coordenadora do CGDM, Comitê Gestor de Desenvolvimento Municipal de Foz do Iguaçu, agente de desenvolvimento local, conselheira do CRA, é isso? Do CRA. CRA, consultora credencial do SEBRAE, profissional habilitada no SESCOP. SESCOP, é o Sistema de Cooperativismo do Brasil. Isso. Diretora do CMEG, Câmara da Mulher, sócia administradora central de consultores, é isso? Isso Falei mesmo. certo? Edna, conta pra gente sua história, se apresente. Obrigada, Thaís, pela oportunidade. Como você disse, né, a primeira aí abrir esse teu projeto, podcast. Fiquei muito feliz com o convite. Então, assim, eu tenho esses cargos aí, já tive vários outros, né? Já estive na CIF, né, coordenando o programa de empreendedorismo, que é o programa Empreender. Já estive como coordenadora do Comitê Mulher Sicob Três Fronteiras, como delegada também de uma das agências ali do Sicob, e em várias outras ações. Então, assim, tudo que é focado em empreendedorismo, liderança e também mulheres, é o meu, eu falo que é o meu xodó, é onde eu me sinto bem, é onde eu me realizo. E eu tenho, assim, as pessoas perguntam assim, mas por que você faz tudo isso? Por que você está em tudo isso? É porque eu venho de uma situação que eu poderia não ter dado certo, né? Como ser humano, como mãe, como esposa, como mulher. E aí a gente vê que a gente é capaz de mudar essa realidade quando a gente foca em algo que a gente quer. É fácil? Não é fácil. A gente sabe que não é fácil, principalmente sendo mulheres. Eu sei que às vezes os homens, eles questionam, falam assim, mas tudo elas falam que não é fácil sendo mulher. Não é fácil ser mulher. Na verdade, não é fácil ser mulher, né? E aí a gente trabalha muito para que tudo fique mais leve, não fique tão pesado. E eu tenho feito isso em todas as ações que eu tento fazer. Então, hoje eu estou na Câmara da Mulher também. E assim, fora o meu papel como diretora de empreendedorismo, que eu sou uma servidora pública hoje, tudo é voluntário. Então, todos os demais aí são trabalhos voluntários que eu faço, sempre pensando no desenvolvimento, seja no desenvolvimento local, seja no desenvolvimento de pessoas, seja no desenvolvimento de liderança, mas principalmente no desenvolvimento das mulheres. A ideia aqui é trazer convidadas que fazem diferença em Foz do Iguaçu. Mas é uma curiosidade, você é de Foz, você mora aqui há quanto tempo? Sim, eu sou de Foz, nasci aqui, mas eu só vim para o nascimento, né? Depois voltei para o Paraguai, minha família toda é de lá, moram lá até hoje. A minha alfabetização é em espanhol, não é em português. Então, assim, às vezes ainda escrevo algumas coisinhas erradas, porque é o que está na minha essência. E vivi lá por 18 anos e depois eu retornei para o Brasil. Mas, assim, retornei para Foz. Só que, assim, eu sempre falo, né? Eu sou filha da região trinacional. Então, como a minha família toda mora lá e é aqui do lado, então eu não consigo fazer essa separação. Eu sou brasileira ou eu sou paraguaia. Não, para mim é a região trinacional onde eu vivo, onde eu convivo e onde a minha família está. Então, para mim, tudo aqui é a minha região. Semelhante com a minha história, eu só nasci em Medianeira. O médico estava em Medianeira, fui lá, nasci e voltei. Então, quando alguém pergunta, você é de Foz? Sou de Foz. Mas na carteira está em Medianeira. Sim, eu fui lá só para nascer. É bem assim mesmo. Bom, Foz do Iguaçu é uma cidade estratégica na região trinacional, como você mencionou. Na sua visão, qual é o papel de liderança feminina no desenvolvimento econômico e social deste território? Hoje eu vejo assim que as mulheres elas têm um papel fundamental em todo esse processo, pensando na nossa região. Recentemente a CIF fez um trabalho bem legal do Foz em Números, onde eles trazem vários números, inclusive até deixo aí para o pessoal que quiser pesquisar, tá? No site da CIF esse levantamento. E lá eles colocam, né, que nossa região aqui trinacional tem mais de 1 milhão de habitantes. Então é uma das regiões trinacionais mais populosas. Só que quando você pega esse número de 1 milhão de habitantes, quantas mulheres em referência você consegue pensar? São pouquíssimas. Aliás, eu fico a minha cabeça aqui analisando quantas são. São muito poucas. Aí, quando você remete isso para esse 1 milhão de habitantes para homens,
vem muito mais nomes na cabeça das pessoas, né? Então, assim, o que a gente faz para trabalhar? E sempre, Thaís, eu acho que é muito importante a gente falar aqui. Nenhum trabalho que a gente faz é para diminuir os homens. O trabalho que a gente faz é para mostrar a capacidade que as mulheres têm e tentar, ao menos, se nivelar. Porque é muito difícil se nivelar com os homens, porque eles são muito mais organizados que nós. Eles têm uma percepção de liderança que eles se apoiam muito mais que nós, mulheres, quando eu falo nós, mulheres. E quando eu faço esse trabalho de levar essas informações, essa voz, esse processo de transformação das mulheres, delas acreditarem um pouco mais nelas, porque assim, eu acredito muito na minha capacidade, eu tenho certeza que você também acredita muito na sua, mas eu posso te garantir que são poucas as que acreditam. Muitas ainda não têm essa crença de que elas são capazes, de que elas têm essa condição de fazer a diferença. E quando a gente levanta a voz, não é só para a gente aparecer. A voz que a gente levanta não é para ela escoar, para mostrar que nós somos fortes, mas é para essa voz mostrar para as outras mulheres que elas também têm essa capacidade. Então, quando você traz isso para a região da trinacional, eu vejo que ainda falta muito, sabe? A gente ainda tem muito que fazer, tem mulheres incríveis com uma capacidade imensurável, mas que muitas vezes não têm oportunidade, na grande maioria das vezes, e algumas é porque não acreditam na sua capacidade de transformação. Eu lembro que chamou muita atenção na sua palestra na F, que você falou que os homens se ajudam muito e as mulheres têm essa dificuldade, né? Eu percebo que, assim, eu já fui presidente da Associação dos Engenheiros, enfim, eu sou conselheiro do CREA, sempre com meu pai ali, trabalhei no escritório dele, né, em obra, então o meu ambiente era muito masculino. E eu percebi, assim, que eles são fechados, eles se ajudam, mas quando você tenta entrar nesse meio, é sempre não sei, eu, né, jovem também, mas quando você consegue demonstrar a sua capacidade, eles são abertos, eles, né, te ajudam, eles, enfim. Não só abertos, como eles te respeitam muito. Isso, porque você mostrou a sua capacidade. Já as mulheres, eu tô falando algo muito particular aqui, Edna, não sei se você já passou por essa situação ou teve alguma experiência, mas eu sinto que com mulheres eu não tinha o mesmo respeito, eu sentia uma competitividade e eu tinha que estar sempre gastando uma energia para mostrar, olha, não sou uma ameaça para você, vamos se ajudar, vamos ser companheira, como acontece com os homens. Eu confesso para você que eu já passei muito por isso, eu já trabalhei numa empresa, que não foi aqui, foi no Paraguai, onde as mulheres que ali trabalhavam, elas tinham ciúme até do calçado que você usava. Se você está de salto, porque... aí você fala assim, poxa, mas isso eu não... Eu vou ser muito sincera, Thaís, eu odeio isso nas mulheres. Eu também. Aí, tipo assim... eu vi que a fulana tá de cara... não tá muito legal hoje. O que aconteceu? Ela comentou que... A questão da fofoca, sabe? Ela comentou que hoje você veio muito maquiada e que você tá muito arrumada. Eu falo, gente, por que não veio me elogiar? Né? Por que não veio dizer para mim, olha como você tá bonita? Porque eu gosto, eu faço isso. Então, quando eu vejo encontro as pessoas as mulheres que me conhecem, que vão ver essa gravação, esse podcast, vai confirmar isso. Geralmente, quando eu encontro que tá maquiada, nossa, que cabelo lindo, o que você fez? Nossa, adorei teu sapato, onde você comprou? Quero um igual para mim. Sabe aquela inveja boa, aquele negócio gostoso de elogio? E aí, eu acho muito que nós, mulheres, nós ficamos muito nessa percepção de mundinho, de o cabelo, o sapato, a roupa, porque tá gorda, porque tá magra, porque não sei o quê. E a gente não se foca naquilo que realmente a gente precisa se focar, que é no nosso conhecimento, que é na nossa habilidade, que é na nossa liderança, que é no que nós temos a capacidade de fazer. Então, eu me irrito um pouco quando eu vejo, assim, mulheres se diminuindo, porque eu vejo isso como uma diminuição, quando elas se focam em coisas muito supérfluas que não tem nada a ver com aquilo que a gente tem, que é a nossa capacidade. Eu confesso que, assim, por eu ter sido criada uma estrutura masculina muito forte, né? Eu e meu pai, basicamente, era muito colado um com o outro, eu tive uma criação mais masculina. Eu não reparo, Edna. Eu não reparo. Então, às vezes, eu me sinto mal quando chega alguém e fala, nossa, seu brinco, seu cabelo, você pintou o cabelo, você cortou o cabelo. E eu falo, gente, eu não faço isso. Então, eu fico muito focada no meu preciso produzir, preciso entregar, porque eu tenho que ficar provando, né? A gente tem que ficar provando que a gente é capaz, que a gente pode, que a gente entrega, que tem resultado. E eu também não perco esse tempo fazendo isso, mas nunca ouvi alguém falar disso, sabe? Mas é bem assim, infelizmente. Bom, muitas mulheres ainda enfrentam resistência quando assumem posições de liderança. Você já sentiu que precisou provar mais da sua competência simplesmente por ser mulher?
Ah, mas todos os dias, praticamente, eu acho, porque eu sempre trabalhei, assim como você, eu venho de uma família muito masculina, né? Tenho 5 irmãos homens. Meu pai já não está mais aqui, mas o meu pai também, ele tinha um perfil bem, não vou dizer que machista, assim, mas ele era, né? Hoje eu vejo que ele era, na época eu não o via assim. Mas depois ele mudou. Eu sempre o enfrentei, né? Acho que de todos os filhos eu era a que mais enfrentei ele nesse sentido. E eu sempre trabalhei em empresas com muito homens. Então, foi poucas... Por incrível que pareça, hoje a minha equipe é só mulheres na Central do Empreendedor. Só mulheres. Agora nós estamos em 6 mulheres. Mas eu sempre trabalhei muito com homens. E eu não sei se é pelo fato de eu ter sempre trabalhado muito com homens e eu ter me focado muito como eles agem. E eu comecei a me policiar e a tentar ser como eles, que... Por muitas vezes eu me senti, sim, nesse papel. Por muitas vezes. Mas o que eu sempre pensei? Eu vou provar para eles que eles estão errados. Então, essa frase, ela está comigo e eu gostaria que muitas mulheres carregassem ela. Eu vou provar para eles que eles estão errados. Porque, Thaís, a única pessoa que dá limite para você é você mesma. Ninguém mais pode limitar. Claro, nós somos mulheres, a gente tem uma limitação física, né? Nós temos limitações biológicas diferente dos homens. Isso é indiscutível. Mas quando isso sobe para a área da capacidade do conhecimento, nós não temos limitações nenhuma. Bem pelo contrário, a gente tem tanta capacidade ou mais que um homem, porque nós temos habilidades melhores, né? A gente pensa muito mais rápido, a gente faz várias coisas ao mesmo tempo. A gente tem esse nosso jeito um pouco mais amável, né? De trazer as pessoas mais para perto. E eu acho que isso é um ponto positivo que nós, mulheres, muitas vezes não usamos. Que deveríamos usar mais. Porque os homens, por mais que eles queiram, eles não vão ter isso. Porque não faz parte da biologia deles ter essa sensibilidade, esse amor que a gente tem. No meu caso, eu sou mãe. Então, a gente traz um pouco esse amor materno, né? Sobre as pessoas. E isso é algo muito positivo. Eu vejo nas mulheres e elas deveriam aproveitar um pouco mais. Legal, Edna. Eu me identifico muito. Eu também fico, eu vou ter que provar, porque... Na minha criação, como eu disse com meu pai sempre me faziam competições comigo. Tem uma história que eu vou compartilhar aqui com você rapidamente. Eu lembro uma vez que eu fiz uma festa surpresa para um relacionamento que eu tive e tal. Chegou todo mundo lá, era no kart. E aí os meninos foram andar de kart e perguntaram se meu pai ia andar. E meu pai falou, eu vou andar, mas eu vou competir só com a Thaís. Aí eu olhei, nunca tinha andado de kart, falei assim, então meninos, eu vou competir só com o meu pai. Vai ter uma corrida interna aqui dentro com todos vocês. No final eu ganhei. Então, assim, a vida toda eu tinha que provar. E eu tive bastante dificuldade porque na faculdade de Direito, de Engenharia Civil, na pós-graduação e no mestrado, eu tirei 10 nos 3, 10 no TCC de Engenharia, 10 no TCC de Direito, 10 no mestrado, enfim. E aí o meu pai sempre falava, mas na engenharia é porque todo mundo me conhece. Poxa, beleza, então o 10 foi ele. No direito, eu falei, ninguém te conhece dele, não. Todo mundo me conhece no direito. Eu falei, cara, mas tá difícil tirar um 10 aqui por mérito, né? Aí foi na pós, que era com juízes. Falei, agora ninguém te conhece. Daí ele, não, o pessoal me conhece. Então, assim, isso era ruim, porque eu ficava sempre... Eu cresci querendo mostrar que eu era capaz para ele. E aí isso se externalizou. E quando eu consegui fazer um mestrado, que ele é mestre também, agora parece que o respeito tá lá. Tá mesmo. Eu entendo essa de sempre ter que provar. E eu comecei com o meu pai. Mas é interessante, bate muito as histórias, né? Mesmo com avanços, muitas mulheres ainda enfrentam desafios para empreender ou liderar. Qual mudança de mentalidade você acredita que é essencial para que mais mulheres assumam o protagonismo de voz? Primeira coisa, elas acreditarem nelas. Porque, assim, eu vejo, assim, mulheres... Eu tenho, assim, participado de muita coisa relacionada a mulheres. Na verdade, não é que eu vou. Elas me chamam, né? Já virou, tipo... É como se fosse um imã. Elas me chamam. Edna, você pode estar lá? Edna, você pode vir aqui? Edna, você pode participar com a gente? E de um jeito muito... como que eu vou te dizer, Thaís? Muito tranquilo, assim, sabe? Muito normal. Só que eu vejo nesses encontros, nessas ações que a gente faz, que eu participo, que elas têm um potencial incrível. Às vezes eu olho para uma mulher assim, e aí eu falo assim, nossa, gente, que mulher, ela tem condições de estourar, assim. Só que ela não está acreditando naquela capacidade dela. Eu lembro que eu participei de um evento e tinha uma mulher que ela vendia roupas.
E a gente tem muito encontro de mulheres com grandes empresárias e com mulheres que estão começando, que são ainda não tem nem a sua empresa ainda formalizada e tal. E ela tinha as roupas dela eram incríveis, as que ela vendia. Eu falava, gente, não sei se eu quero o meu estilo. Eu falei, caramba, olha isso. Mas ela não estava bem vestida. Ela estava, assim, com uma camiseta, ela estava com uma bermuda e um chinelinho. Aí eu falei, não, tá errado. Ela não vai conseguir vender o que ela tem, que é incrível, se ela se posicionar desse jeito. E eu não entendo nada de posição de imagem, né? É o que a gente vê, é o que a gente sente. E aí um dia eu falei para ela assim, quando terminou, eu falei assim, se você quiser uma hora conversar comigo, né, a gente pode bater um papo, queria conhecer um pouco mais sobre o seu negócio e tal. Eu não estava na prefeitura ainda. Aí ela falou, que bom, você pode falar comigo? Eu falei, claro, a hora que você quiser, vamos marcar um café e tal. E aí a gente marcou o café. E eu falei assim, eu queria que você falasse um pouco mais da tua empresa. Ela me falou, ideia incrível e tal. Eu falei, agora eu preciso ser sincera com você. Você precisa se vender. Você não pode vender só a tua roupa. Você tem que vender a tua imagem. Você é a tua empresa. Então, se você me dá a liberdade de te dar um conselho, aí comentei sobre a forma. Ela falou, gente, eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei assim, você não tem ideia da capacidade que você tem. Você não tem ideia de onde você pode chegar. Mas você vai ter que começar por você. Porque se você não começar por você, você não vai conseguir ir muito à frente. Porque você é a referência do seu negócio. Eu sou referência do que eu faço. Você é referência. Então, assim, como a gente vai ser essa referência? Eu falei para ela, então, você precisa melhorar a sua referência. E aí ela falou, poxa, então até hoje ela me liga, às vezes ela me manda um WhatsApp, Edna, o negócio está dando certo, não sei o quê. Então, Thaís, eu vejo assim que nós precisamos acreditar mais em nós. Eu sempre falo, em uma mesa, para debater determinados assuntos que eu tenho conhecimento, eu não tenho problema nenhum de sentar com 5, 10 homens e eu sozinha ali, e eu tenho certeza que eu não vou dizer que eu vou ganhar deles, porque não é uma competição, mas eu tenho certeza que o que a gente vai discutir ali é um assunto de interesse de todos. Não é só meu e nem só deles, é de todos. E eu confio muito naquilo que eu faço. Mas se eu tiver certeza do que eu estou fazendo. Então, assim, eu também não vou para um debate para falar de direito, por exemplo. O que eu entendo de direito? Não entendo nada de direito. Eu sou formada em administração. Mas eu entendo de gestão, entendo de liderança, entendo de desenvolvimento. Então, vamos falar sobre isso. Não tem problema nenhum. Pode sentar homens aqui que nós vamos conversar. Edna, se eu falar alguma coisa equivocada, você me corrige, por favor. Porque eu tô aqui também, eu vou aprender com todas as convidadas, enfim. Mas eu entendo o que você falou do posicionamento, concordo. Aqui a gente está falando de um caso de venda de roupa, certo? Sim. Aí agora eu vou dizer assim, uma pergunta mesmo pessoal. Por exemplo, eu sou da construção civil, então eu sempre me posicionei um pouco mais fechada. Usava preto, era um pouco mais séria. E aí, ao mesmo tempo, eu percebia que eu tinha algumas retaliações. Você é muito fechada, você é muito estressada, você é muito brava, você não sei o quê, você é séria. E eu ficava assim, tá, ok, vou mudar. Vou ser mais sorridente, vou ser mais alegre. Mas quando eu passava uma atitude mais leve, mais aberta, eu era pior. Aí existia um preconceito maior ainda, como se fosse uma menina. De não te respeitar, né? Isso, como ela não entende nada, ela é uma mocinha aqui, o que tá fazendo aqui? Então, assim, eu sempre utilizei da energia mais forte justamente pelo ambiente mais masculino. Isso faz sentido? Faz sentido, porque assim, você tá num ambiente masculino e você lida com um público que não é tão fácil. Eu não vou dizer que é a construção civil. Então, assim, a gente tá... Quando eu me corrige também se eu estiver errada, porque esse não é um mundo que eu convivo. Mas eu já construí a minha casa, eu já estive minha casa reformando. Geralmente, quando você está num público assim, eles têm um olhar mais machista em relação às mulheres, né? Porque eles já trabalham num trabalho muito pesado. Nenhuma mulher vai lá fazer o que eles fazem. Estou falando do pedreiro, do cara que fica no sol o dia inteiro, o cara que bate massa. Quantas mulheres você conhece? Poucas, mas tem. Mas tem. E elas são ótimas no acabamento. Exatamente. Mas ficar num sol de 40 graus, a gente não aguenta, Thaís. A nossa pele não foi feita para isso. O homem, isso que eu admiro no homem, sabe? Parece que eles foram ali todo moldado para fazer esse tipo de serviço. Eu não quero, eu defendo fielmente as mulheres. Defendo. Mas eu não quero trocar o pneu do meu carro. Se precisar, eu sei, mas eu não quero. Eu não quero bater massa, eu não quero... Porque não é para mim, né? Agora, se eu estudei engenharia civil e eu tô sentada numa mesa com outros engenheiros, ninguém vai me dizer que eu faço menos do que eles ou que eu sei menos do que eles. Isso eu não admito.
Entende? Aí que a gente tem que... Eu sempre falo para as mulheres, nós não podemos chegar e falar assim, bater no peito, nós somos, né? Vamos fazer tudo o que a gente tem que fazer. Não, eu tenho plena consciência de que eu não sei fazer tudo e que tem coisas que eu nem quero fazer, né? Eu sempre falo assim, eu vou dar um exemplo, meu marido... não é que eu odeio, eu não gosto da luz branca. Ela não me faz bem. Eu gosto da luz amarela dentro da minha casa. Para quem é arquiteto, deve ter algum motivo para a gente, né, gostar de uma cor ou outra. Mas eu gosto da luz amarela. E o meu esposo gosta da luz branca. Aí eu falo, gente, a gente vai ter que entrar num consenso nessa casa, né? Aí um dia ele foi viajar. Ele precisou ir para casa dos pais dele. Quando ele voltou, eu tinha trocado todas as lâmpadas da casa. Eu comprei tudo amarelo. As que não dava para trocar, que são essas assim, eu não troquei, porque essas eu não sei. Cara, mas aquela uma de você colocar lá e tal, comprei tudo. Acho que deu umas 17, fui lá, troquei tudo. Quando ele chegou, primeiro que ele falou assim, o que aconteceu aqui em casa? Eu falei assim, eu troquei a cor das lâmpadas, porque eu gosto de amarelo. Ele falou, mas eu gosto de branco. Eu falei, eu deixei umas brancas para você. Não troquei todas. Ele falou, mas você deixou porque você não ia conseguir trocar. Eu falei, exatamente. Mas daí ele falou, amor, você podia ter trocado, mas podia ter esperado eu fazer isso. Eu falei, por que esperado você? Ele falou, porque isso é um serviço, é um trabalho de homem. Eu falei, eu concordo com você, mas... tem algumas coisas que eu preciso aprender, porque se uma hora você não estiver aqui, eu preciso saber como é que eu faço. Então, isso foi um teste. Eu não vou trocar lâmpada a minha vida inteira, mas eu sei que quando eu precisar, eu saberei trocar uma lâmpada. Aí ele até riu, ele falou, então, porque ele sabe que eu sofro com pneu de carro, né? Ele falou, então pneu também. Eu falei, não, pneu eu vou chamar o seguro e ele que resolve lá, porque isso é um negócio mais difícil. Mas o que eu quero dizer, Thaís? Nós, mulheres, temos capacidades para muita coisa. Só que a gente também tem que saber qual é o nosso limite para não ultrapassar, porque senão o que os homens vão achar? Pô, elas querem ultrapassar aqui, elas querem mandar no mundo, elas querem... Não, a gente não quer mandar no mundo, a gente só quer o nosso espaço. O lugar que nos cabe. Qual é o lugar que nos cabe? Aquele lugar que a gente está preparada para ocupar. Eu concordo. Só isso. Eu já ouvi muito, muito disso. Mas você quer ser um homem? Não. Ninguém quer ser um homem. Nenhum. Eu só quero ocupar o mesmo espaço se eu tiver a mesma capacidade. E é muito no intelectual. É o conhecimento. Vai, né? Enfim. Algo que muitas vezes não se fala é que nem sempre a resistência vem apenas dos homens. Você já enfrentou situações difíceis vindo de mulheres no ambiente profissional? Bastante. Principalmente o que envolve a inveja. Pessoas que querem te prejudicar por, não gostar... Assim, às vezes nem é do seu profissionalismo, mas é do seu jeito. Eu sempre fui uma pessoa muito acolhedora. Sempre, né? Eu tenho meu lado bravo, que eu espero que ninguém conheça, que meu filho conhece muito bem o meu lado bravo, mas eu falo, né, que eu não sou mãe Nutella, eu sou mãe raiz, assim, eu pego pesado quando eu acho que tem que ir no caminho certo, assim. E graças a Deus eles estão indo no caminho bem certinho, mas também por eu também, né, tá alinhando. Mas eu sou muito acolhedora. Então eu gosto de abraçar as pessoas, eu gosto de me conversar. Eu fazia muito isso na CIF quando eu estava lá, quando eu saí. Prova disso, Edna. E na CIF eu sempre acolhi todos que estão ali, né? Então a maioria são homens, né? Diretores, conselheiros, diretoras, conselheiras. E aí, nesse dia da posse, eu sabia que alguns conselheiros diretores iam trazer suas esposas, namoradas. E aí eu falei, não, hoje eu vou ficar na porta. Porque, assim, eu quero que elas também saibam aonde eles vêm, como eles são recebidos aqui, como eles são acolhidos aqui, qual é a pessoa, né, que eu tinha esse papel de receber. Claro, o Dimas, o papel dele é diretor executivo, extremamente estratégico. O meu era mais dessa recepção, de estar ali com o pessoal. Também por causa do programa Empreender, né? Que eu coordenava, então. E eu lembro que eu fiquei na porta. E eu acho que é isso que nós mulheres precisamos. Então, às vezes, chegava um conselheiro, um diretor com a mulher. E realmente, sabe? Uma mulher muito bonita que nem eu conhecia. E aí, eu falava, nossa, que esposa bonita que você tem. Que mulher incrível. Porque depois você passa a conhecer elas. Muitas delas, hoje, são pessoas que, assim, eu tenho um convívio, não de amizade, mas, assim, onde a gente se encontra, são pessoas que eu tenho muita admiração, sabe? Muito respeito. Não só pelo marido que elas têm, que são grandes empresários, mas pelas pessoas que elas são, que eu aprendi a conhecer elas. Mas por quê? Porque eu me dei esse direito de conhecer elas. Agora, imagina, se elas não sabem quem eu sou, não sabem o que eu faço, não sabem como eu recebo essas pessoas lá. Eu poderia ser citada de várias formas. Por quê? Porque elas não tinham o prazer de me conhecer, saber qual era o meu trabalho. Então, eu acho que nós mulheres precisamos mostrar como nós somos como seres humanos. Porque quando fala mulher, já dá aquele, né? É uma mulher.
Você pode ver, você vai viajar, tem uma viagem de negócio com vários homens e 2, 3 mulheres. Ah, tá indo 3 mulheres junto. Ninguém olha a profissional que está indo junto. Por que aquela pessoa está indo junto? Porque eu também tenho meu marido. Né? Ele também está em casa. E ele confia fielmente em mim como eu confio nele. Mas as pessoas têm que aprender a fazer aprender a ter essa diferenciação da mulher profissional, da mulher que está ali, que está fazendo as entregas e está acolhendo todo mundo, porque quer ver todo mundo muito bem ali. Não da mulher por ser mulher. Então, eu vejo, assim, que hoje nós precisamos, sim, trabalhar isso entre nós, porque não é fácil. Eu senti ao longo da minha carreira mais dificuldade de aceitação das mulheres do que dos próprios homens. Os homens têm uma resistência técnica. Provou, Exatamente. ok. As mulheres não. Eu não sei se é insegurança da parte delas, algo assim, mas eu sentia que eu também convivia muito com homens e acabava depois conhecendo as mulheres. Então, eu ficava sempre como a única mulher do ambiente. Aí, eu sempre fazia um trabalho de, oi, tudo bem, eu sou a Thaís e tal. E assim, tenho mulheres hoje que sou amigas e tudo mais, mas sentia um olhar diferente sempre. Isso aí... Isso que eu acho interessante nos homens, né? Porque os homens, quando eles, que eu tinha falado no início, eles não vê... Quando a gente trabalha, que nem eu trabalho com 6 mulheres... Tudo bem, ela é a diretora, mas hoje até a gente teve uma reunião antes de vir para cá e as meninas estavam super soltas, assim, né? A gente estava conversando e tal. E aí a Mara, que é a coordenadora, falou assim: hoje as meninas estavam empolgadas na reunião, porque a gente riu, a gente trocou, nós falamos de assuntos sérios, que é o planejamento e tal. E aí eu falei para ela: mas eu gosto muito disso, né? Porque eu gosto que elas se sintam bem onde elas estão. Daí ela falou assim: Edna, elas se sentem muito seguras com você, no ambiente que você está. Por quê? Porque eu apoio demais elas. Apoio. Então, eu sempre falo para elas. E isso, Thaís, eu não trago só para o ambiente que eu trabalho. Eu falava muito isso lá na CIF, eu acho que você vai lembrar. Principalmente para os núcleos. Não venham aqui para competir. Venham aqui para cooperar. Venham aqui para se ajudar. Porque essa é a nossa finalidade aqui. Porque se houver competição, 2 pessoas vão perder. Se houver competição, 2 pessoas vão perder. Se houver cooperação, todos nós ganhamos. Então, esse é o lema. E é isso que eu levo para elas. Então, acho que falta isso entre nós mulheres. E é uma capacidade incrível, né? Por exemplo, ali, enquanto eu estava na Secretaria de Obras, tinha uma engenheira fiscal, uma só, né? Era não sei quantos homens, mas tinha em torno de uns 8 e uma mulher. Quando ela falava, era um nível de detalhe que eu entendi exatamente o que ela tinha feito no laboratório, o teste, como foi a fiscalização dela. Não que os homens fossem menos, né? Mas o nível de informação era menor. E aí a gente tinha a Paola, que foi diretora de iluminação pública, era a única diretora e a primeira diretora da Secretaria de Obras, né? Ela vinha às vezes, nossa, Thaís, eu tô com um baita de um problema, não sei como resolver. E aí calma, você é capaz, você consegue. A gente tinha várias trocas, assim. E é essa questão de se sentir segura no ambiente, Exatamente. Né? Eu liderava muita gente, Edna. Então, eu tinha mais costume de liderar homens, né? E ali eu via um olhar, assim, eu comecei a aprender, e de fato, confesso que há pouco tempo, a gostar muito de trabalhar com mulheres. E hoje, onde eu tô, tem muitas mulheres. E é muito gostoso. Quando não tem essa competição. Quando não tem essa competição. Gostoso. Enfim, você acredita que as mulheres ainda são mais julgadas pela forma como se posicionam do que pelo resultado que entregam? Com certeza. Não tem nem dúvidas disso, assim. Eu sei que tem mulheres, não tem mulheres, tem muitas mulheres que têm resultados incríveis. Mas, assim, os homens também acontece isso. Mas você pode ver, Thaís, você pode fazer 1 milhão de coisas maravilhosas. Se você pecar em uma, ninguém vai lembrar de 1 milhão. Vai lembrar daquela uma. Só que para nós mulheres isso é muito mais forte. Porque os homens, eles esquecem muito rápido. Por quê? Porque eles são focados no resultado. E como nós somos muito emotivas, a gente tem esse lado mais humano, não que eles não sejam, mas a gente tem isso um pouco mais aflorado, a gente faz 1 milhão de coisas boas. Mas uma coisa que a gente erra, principalmente com outra mulher, aquilo pega, você entendeu? Elas ficam martelando naquilo. Eu não sei o que acontece. Não estou generalizando porque eu não foco em problema, eu foco em resultado. Eu sempre foquei em resultado. Deu um problema ali, beleza. Na hora você tem um estresse ali, você corre atrás, resolve e tal. Mas qual é o resultado disso? Não sei, vamos achar. Então, nessa hora eu uso o meu lado masculino. Que eu aprendi com os homens. Eu falo, né? Você quer ser tubarão, você nade com tubarão. Lembra que eu falei isso na minha palestra? Você quer ser um lambari? Você nada com lambari. Por quê? Porque
Eu aprendi muito nesse meio empresarial, principalmente com os homens, que, né, sempre estive muito rodeada de grandes empresários e sempre participei de reuniões, como que funciona todo esse processo. Eles não se focam em coisas pequenas, eles se focam naquele resultado grande que eles querem. E eu levo muito isso para minha equipe. Então, assim, é difícil, não é fácil. Até parece que a gente está pegando esse podcast para falar mal das mulheres. Não é isso. É que se elas querem... Eu sempre falo, eu fiz um levantamento, vou falar aqui para você. Você viu os números que eu levei lá na palestra? Eu posso dizer que são bons números, mas ainda temos muito que melhorar. Mas eu peguei aquele documento que tem lá na Câmara de Vereadores, onde tem um documento de todas as autoridades que nós temos hoje em Foz. Está lá, é público, é só baixar. Eu tive o trabalho de pegar aquilo lá e olhar todos os cargos que tem lá. De instituição e o cargo. Secretaria de Obras. Quantos cargos tem e quantos são homens e quantos são mulheres? Tem 500, dos que estão lá, tem 500 e eu não peguei educação, porque daí se torna muito, né? São muitos professores, professoras. Eu acho que não peguei educação e saúde. Eu peguei mais esses cargos, assim, que está mais voltado à gestão. De 568, se eu não me engano, 538, 73% são ocupados por homens. Só 30 e poucos por cento são por mulheres. E aí eu fiquei me perguntando, gente, Foz ainda está muito longe de ter essa igualdade. E não porque a gente tem que ter cargo de mulheres, porque a lei. Não, é por meritocracia. A gente não tem, Thaís. Quantas presidentes a Câmara de Vereadores já teve? Em 100 e poucos anos. Que eu me lembre, acho que uma. Teria que pesquisar. Prefeita, eu sei que teve uma que foi a Ivone, mas foi... As duas foram porque tiveram que assumir. Porque quem foi eleito... foi duas. Foi eleito, foi o prefeito. Tiveram que... Mas aí você pega assim, eu vou pegar Itaipu. Itaipu, ela tem 50 e poucos anos. Nunca teve um diretor-geral mulher. Nunca. Eu não sei quando terá. Nunca teve uma secretária de obras. Nunca teve uma secretária de obras. Mas eu, assim, não querendo trazer esta pauta, mas eu acredito que muito dos ataques foi pelo fato de eu ser mulher. E aí a gente sempre pensa assim, é um mundo masculino. Não podemos negar. Sim. Tanto que nunca teve uma secretária de obras. Mas a tua colocação lá foi pela capacidade de conhecimento. Né? Exato. Então, poderia... O currículo aqui. Você tem um currículo. Aqui está o teu currículo e aqui está o currículo de um outro engenheiro. Porque você é engenheira e advogada. Poderiam ter a mesma coisa. Ou a teu poderia ter mais e o dele menos. Você está lá pela capacidade. Né? Então, vamos ler o currículo da Thaís. Ela conhece de toda essa parte e esse não conhece. Então, ela tem mais capacidade para estar lá. Mas nem todo mundo vê dessa forma. Então, trazendo aqui para grandes instituições da cidade, faz um levantamento. Então, quando a gente traz essa pauta, a gente não está falando que estão querendo dar palco para as mulheres. E tem mais um detalhe, que é muito importante a gente falar aqui. Quando você se posiciona, você é histérica. Você está menstruada, você está de TPM... Desculpa o linguajar, você não deu a noite. Dormiu de calça jeans. Dormiu de calça jeans. Que você... Não, eles não querem saber que você está indignada porque você sabe da tua capacidade, mas as pessoas não valorizam aquilo e não dá importância para aquilo que você poderia fazer. Então, eu sempre falo. E muitas vezes, Thaís, o ataque sobre essas falas que eu falei agora não vem só de homens, vem de mulheres. Vem de mulheres. Então, isso deixa a gente muito... triste. Hoje mesmo eu estou num grupo lá grande da FACIAP, que é a federação, e eu não me importo de falar isso assim abertamente, que é a Federação das Associações Comerciais do Paraná. E lá elas comentaram que tem um grande número lá de associações comerciais do Paraná que são mulheres presidentes. E eu fiquei super feliz, porque tem muitas empresárias com capacidade. Mas eu respondi para elas, falei, isso para mim só terá valor o dia que tiver uma presidente na FACIAP, que até hoje não esteve. Por que todas essas mulheres que estão sendo presidentes de associações comerciais, e se elas estão ali porque elas têm capacidade, nenhuma delas conseguiram entrar como presidente da FACIAP? Então, eu levo isso para várias coisas. O CRA, que eu sou conselheira, nunca teve uma conselheira. Sempre foram homens, até hoje, e tem muitos anos. Então, como que a gente muda isso? Só mostrar capacidade parece que não está sendo suficiente.
Não está sendo. A gente tem que fazer que trabalho para mostrar para eles que uma mulher pode sim entrar lá e fazer um bom trabalho. Mas fique claro que o episódio aqui justamente é para motivá-las, elas aí, e não para diminuí-las e não para atacar os homens. Né? Foi o que nós falamos no início. Mostrar assim, eu quero trazer mulheres que demonstram essa força. Eu tenho certeza que aonde você se coloca, você tá lá porque você sabe, como você disse. Eu também, eu não entro onde eu não sei. E eu sou muito humilde em falar isso aqui. Não, eu não sei sobre isso. Eu não quero. Você quer meu apoio para alguma coisa que você acha que eu posso te ajudar? Eu tô aqui. Mas eu não vou me envolver nisso porque eu não tenho conhecimento nisso. Então, para que eu vou, né, me expor só porque eu quero um cargo, ou só porque eu quero estar lá, ou só porque eu quero provar que uma mulher tem que estar lá? Exato. Não. Assim, Edna, eu te conheço há muito tempo, não sei se você lembra, mas eu participava muito de reuniões na CIF por conta da presidência da EFTA, e você sempre foi uma querida, sempre chamou atenção porque você realmente acolhia, assim, e é fato o que você falou. Então, eu não te conheço na vida pessoal, mas na profissional eu me identifico muito. Tudo que você fala, eu fico, nossa, é verdade, verdade. Mas é incrível a gente ouvir isso, né? Enfim. Durante minha experiência na gestão pública, como mencionei, percebi que muitas vezes a mulher em posição de liderança sofre ataques que vão além de crítica técnica. Na sua visão, por que isso ainda acontece? Eu acho que o ataque, Thaís, ele vai acontecer sempre na nossa vida. Desde quando a gente, se você voltar nos tempos de história, nós evoluímos muito. Não podemos negar, né? Mulher não podia votar, mulher não podia... Hoje, infelizmente, em alguns países, as mulheres não podem muita coisa, mas é porque, assim, lá tem uma cultura, elas decidiram morar lá e viver aquela cultura. Eu não toparia viver isso, né? Estou no país certo, no lugar certo, mas eu vejo, assim, que parece que as pessoas, eles ainda não conseguem aceitar essa evolução nossa, sabe? Às vezes, uma forma que você atua e que não está de acordo com o que aquelas pessoas ou que aquela comunidade gostaria que fosse, é o suficiente para eles acharem que você já não é boa para mais nada. Então, elas não avaliam tipo assim, elas não seguram aquela... Como que eu vou te dizer? Eles não seguram aquela opinião para si. Eu tenho várias opiniões sobre várias pessoas que eu não concordo. E se eu tiver que falar, eu vou falar para a pessoa. E todo quem me conhece sabe que eu sou muito direta. Tipo, vou chegar e vou falar assim, olha, eu acho que esse teu comportamento não foi legal. Mas eu não tô te julgando por isso. Eu tô te dando a minha opinião. Dando um toque, né? Só tô te dando um toque. Mas, às vezes, as pessoas pegam isso e aí elas conseguem disseminar informações que acaba prejudicando um todo, né? Hoje, você, como secretária, quando você estava como secretária de obras, você sofreu ataques, como você mesmo disse, e isso é público, né? Porque a gente acompanha. Mas, assim, eu lembro que eu te falei que tudo tem um lado bom, né? Eu comentei lá na minha palestra que eu peguei a minha filha na escola, né? E ela foi muito sutil, assim, porque ela falou assim, mamãe, lá na escola falaram que aquela moça linda é responsável por esse problema na rua, lá do buraco, né? Mas ela falou de um jeito, assim, que eu falei assim... E aí eu expliquei para ela, né? Que a gente precisa avaliar os problemas. Eu sempre levo isso para os meus filhos. A gente precisa avaliar os problemas, mas a gente não pode focar só no problema. Qual é a solução? O que eu vejo, Thaís? Edna, ponto de vista. A nossa cidade hoje, ela está muito polarizada. Nós não estamos olhando, agora trazendo para a área mais pública, a gente não está todo mundo olhando para a mesma direção. Isso me entristece de um jeito. Porque, assim, o que a gente quer para Foz? Eu quero morar na melhor cidade do mundo. Eu penso a mesma coisa. Não é do Paraná, não é do Brasil, porque eu nasci aqui, meus filhos nasceram aqui, meu esposo tem a vida pública dele aqui. Eu tenho meu cargo público hoje, que ele é temporário, todo mundo sabe. Daqui a pouco eu saio, mas eu vou continuar aqui. E o que eu quero para Foz? Que tipo assim, as pessoas sintam orgulho. Eu sinto orgulho de falar de Foz. Mas eu quero assim, que as associações comerciais, que as grandes, né, pegando aqui, associações, conselhos, prefeitura, as mídias, comunicação. Gente, o que a gente vai fazer para melhorar a cidade? Para onde nós vamos olhar todo mundo junto? Sabe, Só que o que eu vejo? Nós temos 2 problemas dentro da questão pública. Uma se chama oposição. Infelizmente, nós temos isso em Foz, no Paraná, no Brasil e no mundo. Política nunca vai se conversar.
Não adianta eles falarem, oposição vai existir sempre, porque eu penso desse jeito, porque eu sou do partido tal. Como esse partido aqui está fazendo coisa que pode resolver o problema, deixa eu ver como é que eu faço para boicotar, porque eu quero que o meu apareça mais. Isso não é em Foz, tá? Isso a gente está vendo no mundo. E eu não sei se eu sou muito inocente, Thaís, de que não deveria ser assim, né? Eu não estou falando da gestão, eu estou falando de modo geral. Político. Geralmente, um prefeito, quando ele assume, ele passa 4 anos tentando, não vou dizer que a palavra é estragar o que o outro fez. Não estou dizendo que é o caso de Foz, estou dizendo a nível Brasil. Você pega ali um presidente da República, ele passa 4 anos tentando diminuir o que de bom o outro fez. E se ele se reeleger, ele passa mais 4 anos arrumando o que ele estragou. Cara, onde que o Brasil vai evoluir? Onde o país vai evoluir desse jeito? Onde as cidades vão evoluir desse jeito? Onde o Estado vai evoluir desse jeito? Não evolui. Por quê? Porque é um entrave. E aí, o que eu aprendi dentro agora, estando como servidora pública? Que a gente tem 2 problemas. Um se chama burocracia. Burocracia institucional, porque isso vem, né? Nós temos que seguir, que é a questão da burocracia pública e a oposição. Nenhum país vai se desenvolver enquanto essas 2 coisas estiverem latentes dentro da nossa vida. E a desinformação, né? Que uma coisa é você ter a oposição ali cobrando para que haja uma melhoria. Como se quem está no poder, eu também não estou dizendo, né, específico um caso, mas como se quem está no poder não quisesse trabalhar. É claro que quer trabalhar, que quer fazer e quer entregar o melhor. Então, a desinformação, a manipulação enviesada, isso não leva a nada. Isso não contribui para nada. A cidade perde, a população perde. Eu aprendi, uma coisa que eu tinha, assim, é muita visão, assim, que o pessoal falava, né? Eu estou falando não de CCs, eu estou falando de servidores públicos de carreira. Nossa, serviço público, né? Não presta, não faz nada, não sei o quê. Eu tenho trabalhado com servidores públicos de carreira que eu fiquei, assim... Eu fiquei abismada de ver como eles trabalham. Tem gente que trabalha, agora, principalmente, que a gente está com esse problema de mudança de sistema, até as 2, 3, 4, passou a noite trabalhando, que jamais numa empresa privada faria. Eu conheço servidores que hoje trabalham comigo, mais diretamente, que é de uma entrega, assim, ó, incrível. Eu estou dizendo que todos são assim? Possivelmente não. Mas também na iniciativa privada, nem todo mundo trabalha da forma que deveria, né? Só que nós temos duas diferenças aqui. O servidor de carreira, ele tem uma certa... o cargo dele permite que ele mesmo, talvez não entregando como deveria, permaneça ali. A iniciativa privada não dá essa oportunidade. Não entregou, não fez bem feito, rua. Infelizmente, ou felizmente, é assim que funciona. Mas a gente tem muitos servidores bons, muitos servidores dando a alma dentro da prefeitura. E assim, é como você falou, às vezes as pessoas pegam algumas coisas que ocorrem em todas as cidades e tornam aquilo como uma verdade única. E essa verdade única, ela se torna viral como algo negativo. Então, como que a cidade vai crescer se a gente continuar fazendo isso? Como que nós teríamos a Foz que a gente tanto quer? Eu quero muito. Eu falo assim, meu esposo não é daqui. Ele é de Francisco Beltrão. E provavelmente, quando ele se aposentar, eu tenho 2 decisões a fazer. Ou eu vou embora com ele ou me separo. Provavelmente eu vou embora com ele. Mas que cidade eu quero deixar no tempo que eu estiver aqui ainda? Gente, não sei se você já sentiu isso, Thaís, mas eu tenho esse sentimento. A gente viaja de férias, a gente vai para outros lugares. Eu tenho uma felicidade enorme quando eu volto para Foz. Eu não sei, é como se eu falo assim, gente, eu estou na minha cidade, aqui eu conheço todas as ruas, eu conheço todos os bairros, eu conheço as pessoas, eu sei onde está cada loja. Eu estou num lugar lá que eu estava perdida. E eu sinto uma alegria quando eu volto para minha cidade, que é assim, algo surreal. E eu acho que é essa alegria que a gente tem que passar para todos, principalmente para quem está vindo conhecer a nossa cidade. E aí, como a gente faz isso? Sabe, chega de tanta... A oposição vai existir, como eu te falei. Eu acho que a gente nunca vai acabar com ela. Mas, assim, como a gente ameniza isso? Sabe? Como a gente transforma isso em algo bom? Que nem eu acabei de falar. Eu posso estar sendo muito, viajando, assim. Ela acha que esse mundo mil maravilha existe. Existe. É só a gente querer. Só que nem todos querem. Eu acho que se a gente partisse do pressuposto que se tudo que fosse divulgado pela oposição fosse conferido ou verdadeiro, as coisas já seriam mais
honestas, mais limpas, mais em prol da cidade. Porque tem um problema, precisa resolver, a oposição tem que existir. Até para ter feedback do que precisa melhorar. Agora, quando existe isso que a gente conhece, né? E não fica só na gestão, né? No meu caso em específico, eu sofri muitos ataques pessoais. O que a cidade ganha com isso? Nada. Nada. Então, assim, e não é só a Thaís, eu vejo isso, acontece com outros servidores, digamos assim, né? Então, é lamentável para Foz, é lamentável para a cidade, é lamentável para o país, porque a gente não é tudo, né? O mundo, não é só aqui. Mas eu concordo completamente, eu adoro a cidade, continuo assim, não é estar ou não como secretária, eu continuo na prefeitura, continuo trabalhando, e trabalho muito e gosto muito do que faço, justamente porque eu sou daqui, porque eu quero que a cidade cresça. Então, a única coisa que mudou da minha exoneração é que eu não estou mais como secretária de obras, mas o que eu entrego, o que eu faço, o que eu consigo, o que eu tenho ali, a minha influência de conhecer pessoas no meio da construção, de pedir arquitetos, de solicitar, de contribuição, eu continuo fazendo com o maior prazer, independente de quem esteja ocupando aquele espaço. Porque, assim, eu sempre vejo, eu pelo menos, hoje eu estou como diretora, mas o que importa para nós, quando nós estamos ali dentro, pelo menos é a minha primeira experiência no setor público. Então, assim, foi desafiador, está sendo ainda. Eu descobri que o tempo do setor público, da gestão pública, não é o tempo da população. E, assim, eu queria que todos tivessem a oportunidade de, pelo menos, ficarem 3, 4 meses dentro do setor público. Eles não conseguem imaginar como é que é. Não é porque o prefeito não quer fazer. Não é porque o secretário não quer fazer. Não é porque o governador não quer fazer. Eu lembro que eu estive num evento que o Ratinho... Acho que foi na inauguração, lá na apresentação do projeto arquitetônico, né? Da nova sede da prefeitura, do Paço Municipal. E ele comentou sobre a ponte lá entre Guaratuba e tudo mais. E ele fala, gente, eu para fazer aquela ponte, eu sofri 10 processos. E ainda estou, né? Com eles em andamento. Estou respondendo esses processos, porque eu não podia tirar isso, eu não podia tirar aquilo. Então, assim, Thaís, a gente nunca vai conseguir agradar todo mundo. A gente nunca vai conseguir. Eu nunca vou conseguir agradar todo mundo. Mas eu falo assim, o que eu consigo transformar e qual as vidas... Eu falando agora mais voltado ao empreendedorismo, que é a minha área, e eu sou paga pelos contribuintes, né? Nós somos pagos para poder prestar o nosso trabalho como servidores públicos, né? Eu sempre falo, nós estamos lá para servir o público, né? A população. Mas eu sempre falo assim, eu serei criticada por muitas coisas que eu talvez não consiga fazer de acordo com o que eles querem. Mas eu sempre foco, se eu serei criticada, qual é o resultado que eu vou conseguir levar para eles, mesmo com as críticas? Porque não pense você que, mesmo estando na central, a gente recebe pessoas lá que gritam, que perdem a paciência, porque tem muitas ações nossas que não dependem de nós. Depende da Receita Federal, depende do INSS, e nós não temos acesso a essas plataformas, mas eles não entendem. Então, assim, gente, como é que a gente explica para vocês que isso... Não quero saber, então começam a gritar. Assim, fazendo uma analogia de como são as coisas. E aí a gente chega para eles e fala, olha, deixa eu explicar para o senhor que as coisas não são assim. Não, vocês não querem fazer porque vocês são uns preguiçosos, vocês... Não, peraí, nós não temos nem acesso a essa plataforma. Tem sim, porque já me falaram que vocês têm, porque não sei... Então, Thaís, como que eu vou te dizer? É você se autoconhecer para você não perder a paciência. E a gente... todos os dias vive isso e todos os dias a gente tem que explicar para a população. Nós não estamos aqui para complicar a vida de ninguém. A gente está aqui para ajudar. Edna, eu perdi as contas de quantas vezes dentro da sala, né, enquanto gestora, eu fui desrespeitada, quantos gritos eu ouvi, quantos dedos na cara eu tive. E no final, eu tenho a percepção de deixar a pessoa falar, falo, até para entender o contexto todo. Eu diria que 80% das falas não era daquela responsabilidade. Não era nem ali que a pessoa tinha que estar falando. Então, eu entendo, mas assim, passei por poucas e conheci muito. Assim, a gestão me trouxe como é que eu posso dizer? Ganho de vida em anos. Assim. Eu falo, tudo é um aprendizado na vida da gente. Eu aprendi muito. Tudo. E aprendi a ser forte de um jeito que, nossa, assim, valeu muito a experiência. Assim. Eu falo assim, a gente tem um prazo, né? O meu prazo, se eu não for exonerada, é de mais 1 ano e pouco. Mas, assim,
eu quero, tipo, tenho certeza que você também fez isso, e está fazendo, né? Porque você continua como servidora. Eu quero contribuir para a população aquilo que eles precisam, né? Como a gente faz isso? De que forma a gente faz? Eu falo assim, a minha diretoria, ela é mais tranquila, né? A gente consegue dar ótimos resultados, estamos dando ótimos resultados, porque ela não é um setor visado, né? A gente sabe que obras, que educação, que saúde, são aquilo que a população mais corre atrás, né? Aquilo que, é aquilo que está na veia deles, que eles precisam ter, né? Tudo que envolve infraestrutura, né? Muito boa e tal. E a gente sabe que, estando dentro do setor público, isso não acontece assim, né? Quantos recursos a gente tem que, infelizmente, a gente não pode gastar, porque não pode, nós temos que seguir regras, e essas regras demoram demais. Porque não somos nós que decidimos. É você que decide o que contratar? Não, você leva, você envia a solicitação, é outro setor que faz o processo. Vários outros setores. Passa por muitos. No meu caso ali, para eu comprar um aparelho de telefone, eu tenho que fazer N documentos, depois vai para a licitação e muitas vezes vai para a procuradoria para eles validarem que volta para a licitação para daí fazer o pregão ou fazer a licitação ou coisa parecida. Então, assim, gente, não é como na iniciativa privada que eu vou lá e falo, eu quero um telefone, eu vou lá na loja, eu compro o telefone, levo acabou. A nota fiscal e está tudo certo. E assim, na situação ali, na experiência que eu tive, era milhões envolvidos. É isso era que eu ia te falar. Nossa, eu estou falando de um aparelho aqui, de telefone. Você imagina você comprar, fazer licitações de milhões de obras, porque Foz está com várias frentes, né? Então, assim, não é fácil. Não. E sendo mulher, eu tenho certeza que é muito mais difícil, porque os homens parece que já estão meio que acostumados a aceitar bordoadas, que a gente diz. Mas nós, mulheres, a gente não leva só bordoadas profissionais. A gente leva várias outras, né? Porque vem várias críticas, né? Mas eu nunca me preocupei muito com a pressão no trabalho, assim. Todos os ambientes que eu passei foi bastante pressão, bastante coisa, trabalho pesado. Claro que não tem como comparar com uma gestão, uma secretaria de obras, né? Mas eu aprendi muito, Edna, gostei muito mesmo. Eu passaria por tudo de novo, até pelos ataques, sabe? A única coisa que me pega um pouco, que não é algo assim, ai, nossa, que tristeza. Não, nada disso. Eu fico chateada com a desinformação das pessoas, ou eu não diria preguiça, não é preguiça a questão, porque quantas informações eu consumi e não fui averiguar. Eu aprendi mesmo a averiguar se isso de fato é verdadeiro depois que eu fui fazer mestrado, que lá as professoras direto falavam, meu, da onde você tirou isso? Isso aqui não é um site oficial, então vai lá e procura. Isso me deixa triste, a manipulação das pessoas e as pessoas consumirem e acreditarem que aquilo é verdade. Eu acho que chegou no mal da própria população acreditar em tudo que publica. Porque, assim, eu vou dar um exemplo. Eu estou num grupo de moradores do meu bairro e eles publicaram lá, uma pessoa publicou lá um vídeo falando abertamente aqui que era da esquerda, falando mal da esquerda. Gente, era visível que aquilo era uma fake news. E eu tenho meu cunho mais de centro, direita. Quem me conhece sabe disso. E aí, eu fui a pessoa que fui lá e falei, gente, desculpa, mas isso aqui... É visível que isso aqui não existe. É visível que estão fazendo fake news. Isso aqui não deve ser postado aqui. Eu, como sou de uma outra visão política, poderia ter falado, porra, mas esse cara, não sei o quê, como que pode ser tão desonesto? Não, eu não concordo, porque não é verdade aquilo que foi colocado lá. Sabe? E aí, é uma coisa que eu falei lá no grupo. Gente, vamos cuidar com as desinformações, sabe? Isso aqui prejudica tudo. Prejudica, no caso nosso lá, bairros. Prejudica o nosso bairro, porque ele fica todo mundo nervoso. Aí, quem é oposição começa a jogar um monte de não só de crítica, mas de acusações contra outra pessoa. E vira um caos. Um caos. Sabe? Eu falo assim, gente, mas nós somos um bairro. A gente tem que se unir aqui para melhoria e tal. E vocês estão brigando Eu tenho algumas coisas que eu realmente rebato, né? Porque eu também defendo aquilo que eu acredito. Mas fake news, não. Né? Mentira, não. Aí já passa do limite do bom senso. Vivemos uma realidade de fake news, né? Vivemos, estamos nisso, né? Bom, Edna, se você pudesse deixar uma mensagem para as mulheres de Foz do Iguaçu que ainda têm medo de ocupar espaço de decisão, qual seria? Dizer para elas, Thaís, que o espaço está lá. Só que elas não podem dizer para as pessoas que elas precisam ter o tamanho para ocupá-los. Esse tamanho
é elas que vão colocar nelas mesmas. Porque a gente tem um problema, a gente fica sempre esperando que alguém diga para nós, agora eu acho que você está preparada. Agora você pode ver. A validação, né? A validação. E assim, nós mulheres, a gente já aprendeu como que nós temos esses desafios. Ponto. Não adianta, eu tenho uma filha de 9 anos, quando ela tiver 17, 20, 30, ela continuará tendo alguns desafios. Mas eu digo sempre para as minhas amigas, colegas, pessoas que eu convivo, o que você está fazendo para mudar o futuro de outras mulheres que estão vindo? Então, assim, o recado que eu deixo para elas é esse. Qualquer ação que você faça que possa melhorar, talvez não só a sua agora, mas as vidas de outras mulheres que estão vindo, faça, porque elas vão te agradecer. Outra coisa que eu digo é para os homens. Vocês, o que vocês estão fazendo para que quando as suas filhas estiverem no mercado de trabalho, a vida delas sejam mais fáceis do que as nossas de hoje, de 2026? Porque eles precisam pensar nisso. Sim. Concordo. Eu vi recentemente, só para encerrar, que a gente já está acabando. Que tristeza. Eu vi uma pesquisa que aconteceu em Toledo, se eu não me engano. Talvez você tenha visto. Era uma entrevista com alguns homens. E aí Sim, eu Nossa, vi. é muito chocante. É muito aquilo, chocante. Né? E aí a entrevistadora pergunta, me fale 10 mulheres importantes da sua vida. Às vezes nem chegava em 10, né? A pessoa ficava ali, mãe, filha, tia, irmã, uma amiga, alguma coisa nesse sentido. E aí, escolha 3 delas para sofrer algum tipo de violência, né? Daí tinha lá psicológica, violência física, enfim. E aí eles não queriam nenhuma. Não queriam falar. Então fica por aí a mensagem de que começa em casa, começa pequenininho, começa a entender. A gente precisa dar mais voz às mulheres e não só às mulheres e aos homens. Como você falou na palestra, né? A gente fala muito para a mulher, mas a gente precisa falar para os homens. Para os homens. Eu vejo muita palestra, assim, eu sei que está finalizando, que a gente faz muita palestra, por exemplo, contra a violência contra a mulher. Gente, mulher já sabe que não pode apanhar. Mulher tem essa plena consciência. Mas e os homens? E assim, quando a gente... Deixar bem claro aqui, Thaís. Quando a gente fala homens, a gente não está generalizando. A gente está falando de alguns específicos. Mas a gente precisa... As palestras, elas têm que ser direcionadas para aquele que está agredindo. E não para quem está... Para a pessoa que está agredindo. E não para quem está sendo agredido. Eu sei que eu não posso... Não mereço apanhar, que eu não devo apanhar. Então, falar para mim... Não vai mudar muita coisa, porque eu já sei disso. E quem está agredindo? Como que a gente... Até eu tinha trazido, né? Porque nós estamos falando aqui de mulheres. Eu tinha trazido para dentro de um processo de educação que, no meu ponto de vista, a gente deveria colocar dentro... Eu sei que isso envolve muitas coisas, porque a nossa educação, ela já, né, os professores já sofrem com uma carga muito pesada. Mas deveria ter uma orientação, uma matéria, uma vez por semana, ou a cada 2 vezes por semana, onde vá lá um psicólogo, alguém, para falar para aqueles meninos, para aquelas meninas que estão com 5, 6 anos, que é onde o caráter delas estão sendo formado, né, a formação humana delas estão ali no processo, de que isso não se deve fazer. Porque esses que estão batendo, não adianta mais. Eles não vão mudar a visão deles. Se eles batem é porque eles acreditam que eles têm que bater e que a mulher tem que apanhar. Nós temos que mudar aqueles que estão chegando. Sim. E as mulheres também. Concordo. Edna, muito obrigada. Estou muito satisfeita com a palestra. Mais uma sua, né? Que eu já tinha escutado na F, gostei muito. Você realmente inspira. Quando eu falo de referência, eu tenho muitas referências masculinas e, assim, eu fico muito feliz de saber que tem mulheres como você em Foz, que eu me identifico, que fazem diferença, que são acolhedoras. E, assim, eu queria que toda mulher tivesse a oportunidade de conversar 1 hora com você. E realmente você colabora muito. Eu sempre saio de uma conversa nossa muito melhor. Obrigada, Thaís. E, assim, só deixar para o pessoal que toda a intenção que a gente tem quando a gente vem falar sobre assuntos mais polêmicos que a gente fala, né? Sobre essa liberdade, nós estamos no mês de março. E é porque a gente quer só uma igualdade, né? Ter a igualdade num processo humano. Sem pensar que se a mulher ou o homem pode ou não pode. E lembrar que aqui não é uma crítica sobre o mundo masculino, mas sempre sobre a oportunidade do mundo feminino. Só isso. Os homens sempre terão o nosso respeito, a nossa admiração. Mas a gente precisa que isso seja mútuo, de lá para cá também. Edna, para encerrar, tem uma lembrança do podcast para você. Muito obrigada, Thaís. Isso aqui mulheres amam, né? Você vê, uma coisa tão simples que tem um valor imenso para a gente como mulher. Tô aprendendo. Muito obrigada.